Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, estamos aí mais uma aula, né, da disciplina de segurança do trabalho e nós vamos falar hoje um pouquinho da NR08, que ela incide sobre aspectos de segurança em edificações, ok? Então, o que é a NR08 que trata de segurança das edificações? Ela estabelece. Então, ela estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para que possa garantir a segurança e conforto dos seus usuários, né? E aí, uma das abrangências que tem a NR08, a gente pode verificar de maneira geral três parâmetros, né? Ela estabelece a altura do piso em relação ao teto, é uma das abrangências dela, a circulação, né? Os aspectos de circulação das pessoas dentro das edificações pela ótica da segurança e a proteção, que é a finalidade das edificações, né? Que é a proteção contra intempéries, ok? Então, com relação ao piso, né? Então, assim, a NR08 ela estabelece alguns quesitos, tá? Mas o que os engenheiros e arquitetos que projetam as edificações, eles têm que se atentar, principalmente com relação às posturas municipais, né? Que a gente chama. O que são essas posturas municipais, né? As posturas municipais são leis municipais, código de, de são os códigos específicos do município, tá? Que, que né, então cada município ela tem alguns códigos para construção, que vai depender do plano diretor, né? Vai depender de alguns códigos construtivos e os engenheiros, olhando pela ótica de segurança, ela estabelece alguns critérios. De maneira geral, a NR08 ela nos traz aí que um pé direito ele deve ter aí aproximadamente 2 metros, 2,2 ou 2,3 metros, mas isso quem vai definir são os códigos municipais. Então, os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto, né, de acordo com as posturas municipais, sendo que são atendidas as condições de conforto, segurança e salubridade, né, que são estabelecidos pela portaria 3.214 de 78 e alterado pela CIT número 23 de 2001. Com relação às circulações, né, a gente tem que observar bastante aí entre os engenheiros de segurança, os engenheiros civis, arquitetos, com relação às estruturas, né? Então, o que a gente analisa com relação a evitar acidentes, né, em relação à circulação? Então, o primeiro caso são os pisos dos locais de trabalho, né, ou mesmo para os transeúntes das edificações, os usuários, não deve apresentar saliências nem depressões que prejudica a circulação ou movimentação de materiais. O que são essas saliências, né? Então é quando a gente tem aí um desnível acentuado, né, algumas depressões, elas são chamadas de saliências, né? Isso aí atrapalha, as pessoas podem se machucar, torcer o pé, vir a ter queda de material quando você está transportando por um carrinho ou palheteiro. Então é muito importante a gente verificar as condições de piso para a circulação. Um outro aspecto importante quando a gente trata dentro da NR08 a circulação é a abertura de pisos e paredes, né? Principalmente em obras, né, pessoal? A gente tem aí que verificar paredes ou guarda-corpos. E olha, aqui a gente tem uma imagem que pode causar um acidente muito grave, uma queda, né, de pessoas por não ter um tapume ou uma estrutura que consiga obstruir a passagem nesse aspecto. Falta sinalização, então falta várias coisas aqui que a gente pode ser observado. Então, abertura de pisos e paredes devem ser protegidas ou até mesmo evitadas, ok? Outro aspecto importante que a gente tem que analisar com relação à circulação é quanto pisos, escadas e rampas, né? Então, os pisos das escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente e elas devem suportar as cargas móveis e fixas, ok? Quando a gente analisa as escadas, né? Então, por exemplo, nessa escada com essa inclinação, o que deveria? Essa escada aqui é um exemplo de que ela deveria ser uma escada do tipo marinheiro, ou seja, ela deve possuir um guarda-corpo que no caso da pessoa, o usuário, né, a pessoa estiver utilizando, ela não venha a cair, tá? Então,
Aqui as escadas elas têm que ter inclinações pré-definidas em códigos de construção, além de guarda-corpos e corrimão, tá? Isso é importante. Outro aspecto que a gente analisa a circulação, né, é quantas escadas para a segurança das pessoas, né, são os anteparos, né, ou a gente fala são empregados materiais antiderrapantes para que as pessoas elas não venham a sofrer quedas e danos por escorregar em escada. E o que nos traz também a NR08, ela fala um pouquinho da proteção contra intempérie, né? Então, onde que atinge esses trabalhadores? Então, trabalhadores que operam no ambiente, em vários ambientes, né? E em ambiente externo, por exemplo, pessoal de obra, pessoal que faz manutenção em estrada, ou mesmo pessoal, né, que trabalha no muito frio, nos países nórdicos onde é muito frio. Então, a NR08 ela define proteção contra intempérie, ou seja, as estruturas das edificações ela tem que fazer essa proteção, né? Então as partes externas, bem como todas também das unidades autônomas de edificação, ainda que não acompanhe sua estrutura, deve promover algumas proteções contra resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento acústico, resistência estrutural. A edificação ela tem que promover uma resistência estrutural. Ninguém gostaria de trabalhar num ambiente em que está chovendo, está pingando, né? Tá muito barulho. Então, esse é o objetivo das edificações e é um dos quesitos que é tratado pela NR08. Importante também falar que não somente a NR08 ela deve ser associada às considerações da legislação dos bombeiros nas edificações. E é importante falar que o código de bombeiro é estadual, ou seja, ela varia de cada estado. Então, quando a gente analisa a NR08 combinada com os códigos, né, os códigos de projeto das edificações quanto às regulamentações do Corpo de Bombeiro, né, a gente tem alguns pontos de atenção. Então tem que analisar as edificações, elas também devem possuir alguns desses parâmetros, né? Pontos de fuga, as portas, né? Definir as portas. A gente vai ver que em condições de incêndio as portas elas devem ter algumas características específicas, as escadas, áreas de refúgio, descargas, anticâmeras, balcões, varandas e terraços, elevador de emergência, guarda-corpo, dutos de ventilação e sistema de alarme são estipulados pelos códigos dos corpos de bombeiros dos estados, e isso deve compor ainda os critérios da NR08 da edificação. Então, alguns critérios. Pontos de fuga, né? Então, a gente tem aí, durante as edificações, a gente tem que ter as áreas de circulação e identificação dos pontos de encontro de emergência, né? Então, pontos de fuga devem ser sinalizados e protegidos com portas corta-fogo de alvenaria com resistência ao fogo mínimo de 2 horas. Os corredores devem ter iluminação de emergência e conduzir para a área externa. Os pontos de fuga devem ser localizados de fácil acesso, observando os riscos de contaminação e sobreposição das operações, ou seja, não adianta a gente botar um ponto de fuga, sendo que é um local de acesso da brigada que vai fazer o combate ao sinistro. Então esses pontos de fuga e a rota de fuga tem que ser muito bem planejada e pensada pelos engenheiros civis, engenheiros de segurança, tá? Portas de saída de emergência. Então, pessoal, o que acontece? Essas portas de saída de emergência, elas são dimensionadas de acordo com alguns parâmetros, né? E aí, dentro desses parâmetros, nós calculamos alguns aspectos. Ela é tabelada, existe norma e código, tá? Mas, de maneira geral, a gente define como número que é a capacidade de descarga tanto da porta quanto da escada, né? Então, a gente tem um número de pessoas, isso vai variar de acordo com o número de pessoas em que habitam aquela edificação ou utilizam aquela edificação, tá? E aí a gente tem o que a gente chama de unidade de passagem. Então aqui a gente consegue calcular o número de unidade de passagem. Ela depende principalmente do número de pessoas e pelo número da capacidade de porta. Uma vez definida a unidade de passagem, a gente define a dimensão da porta corta-fogo. E é importante falar que em ambientes com capacidade acima de 200 pessoas, as portas corta-fogo devem ter um sistema antipânico, que é
aquela destrava que você tem, só de apertar ela destrava, com acionamento com força no interior de 50 newtons, ou seja, tem que ser uma força pequena para que crianças e pessoas idosas possam acessar o barramento com acionamento bem fácil, e elas devem ser posicionadas entre 0,9 a 1,10 metros do solo, ok? Pessoal, eu vou terminar por aqui essa primeira parte e aí a gente retorna com a segunda parte, que seria as escadas de emergência.